Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Eu e o Dr. Matheus, cirurgião plástico, vamos fazer uma live agora, aqui dando informações importantes, principalmente para quem quer fazer uma cirurgia plástica, né, Dr. Matheus? Boa noite. Boa noite, Carol. Tudo bem? Como vai? Como vão Tudo todos? bem? Agora tá legal a imagem? O som tá bom? Eu acho que você ainda continua preto, preto para mim, Carol. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu possa fazer aqui. Você está me enxergando? Eu tô. Vocês estão me vendo, gente? Vocês estão vendo nós dois? Quem estiver aí, fala fazendo favor para a gente poder ver direitinho. Será que não estão vendo? O Alexandre falou que tá. Será Tá que ok? é? Então deve ser alguma coisa minha aqui que eu não sei. As duas vezes eu não consegui, Carol. Tem uma câmerazinha aí, aonde está o seu vídeo, vê se. Tá, câmera para rodar a câmera. É, Eu agora você tirei a câmera. tirou. Liguei a câmera de novo. Não, não está aparecendo. Mas assim, como é a segunda vez, a gente vai É, deve ser indo, alguma configuração, né? que eu não sei, então a gente vai, eu vou conversando, tiver no escuro aqui, e a gente vai vendo. A Alexandre está falando que está falhando um pouco o áudio. O áudio aqui para mim, da Carol, está normal também. É, Só não estou que pra mim tá bom também. conseguindo ver ela. Mas vamos seguindo. Você tentou habilitar e desabilitar a câmera? Já. Já. É, deve ser alguma configuração sua mesmo. Eu também entrei. Deve ser uma falha aqui minha, que todo mundo tá conseguindo me É, tá ver, dando dano. ver nós dois, então vamos seguindo, que aí eu fico aqui Não. falando, mas entendo como é É, que tá. Mas o som isso. tá tudo bem. Ah, que bom. É, boa noite, obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser de grande valia, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão interessadas em fazer alguma cirurgia plástica. E isso vem crescendo cada vez mais, né, Matheus? Isso, E fala um pouquinho da sua formação, aonde que você atende. perfeito. Eu fiz cirurgia, eu fiz a faculdade, na verdade, em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois eu fui fazer cirurgia geral no Rio de Janeiro, eu fui fazer plástica no Rio de Janeiro também, no Hospital Federal da Lagoa. Depois que terminou, eu voltei para Muriaé e estou aqui desde 2017. E aí nisso eu tenho feito alguns cursos, algumas coisas ultimamente que me levou mais para essa área da nutrição, tentar entender mais a parte nutricional da paciente. Um dia a Carol esteve aqui no consultório, a gente conversou bastante e nisso a gente resolveu estreitar as relações assim, profissionais e fazer essa live aí para ajudar vocês, para vocês entenderem a importância da parte nutricional da cirurgia plástica e isso, hoje a gente vai conversar aqui sobre isso. E assim, é visto, né, Matheus, que a importância da nutrição não é só simplesmente no emagrecimento, né? É no pré, é no durante e principalmente no pós-cirúrgico, né? Quando a pessoa não tem uma boa nutrição, principalmente os cuidados, né, pré-cirúrgicos de 3, 2 meses, assim, a gente vê como que a cirurgia não é de tão grande sucesso, né? E muitas vezes é o que a gente fala. É, o médico opera, né? Mas quem cicatriza é o paciente. Exato. Então, ele vai cicatrizar com os cuidados que ele vem tendo desde o antes, durante e depois. Não adianta nada você marcar uma cirurgia e continuar se inflamando, né? Comendo fast foods, o aumento de consumo de álcool, tendo estilo de vida tão ruim como tem aumentado cada vez mais, né? E você vê isso na sua prática.
do resultado de cirurgias, de pessoas que fazem a cirurgia sem ter um plano alimentar e outras que fazem, que tenham cuidado? Fala um pouquinho pra gente. Como eu te disse, ultimamente eu tenho mudado muito a minha forma, principalmente no pré-operatório. Antigamente eu pedia aqueles exames bem padrões, hoje em dia eu peço uma quantidade de exames muito maior para a gente ver como está a paciente como um todo, tá? Quando essa paciente, eu falo para a paciente que eu tenho que operar ela na melhor parte funcional, metabólica dela, para ela ter uma melhor resposta ao trauma, porque a cirurgia nada é senão um trauma para o paciente. E quanto melhor ela tiver, melhor vai ser a cicatrização, menos seroma ela vai ter, menos cicatriz hipertrófica, menos complicações cirúrgicas a gente vai ter. Então, nesse estudo que eu fui tendo ultimamente, a gente foi agregando muitos exames no pré-operatório e esses exames vieram melhorar muito a função da paciente pré-operatória para ela ter um pós-operatório melhor. A gente tem que agir no pré para a paciente ter um pós-operatório o melhor possível. Então, hoje em dia, a gente tem além de a gente pedir os exames, aquela faixa de exame que o laboratório manda é uma faixa muito extensa, que não diz nada, na maioria das vezes, para a gente. A gente precisa ter uma faixa mais estreita de exames, de resultados de exames, que a gente pede para a paciente, para ela operar melhor, cicatrizar melhor. E tem a parte da nutrição, que ajuda muito isso com a gente geralmente manda as pacientes para a nutrição, não só para emagrecer, mas para fazer uma dieta, que seja uma dieta anti-inflamatória, logo antes da cirurgia e depois da cirurgia também, para a gente poder ter esse melhor resultado possível. E até a carência nutricional, né, Matheus? Que eu vejo assim, se a pessoa tem uma carência nutricional de um zinco, por exemplo, que ele é altamente responsável, né, pela uma boa cicatrização, ela não vai ter um pós tão adequado quando ela já suplementa, né, principalmente os 3 meses antes. A vitamina C também, que ajuda muito nessa parte da cicatrização, também evitando trombofilia, né, risco de trombose. Eu vejo que muitas pessoas têm um pouco de medo, né, de causar a trombofilia, né, algum risco de ralear o sangue. E a alimentação, a nutrição, ela tem um papel diretamente ligado também. Eu percebo que às vezes na anamnese que a gente faz, algumas pacientes esquecem até de comentar que tomam alguns medicamentos, suplementos e que são essenciais. Como alho, cápsula de alho, que muitas pessoas tomam porque é bom para o colesterol. E ele ajuda, né, a aumentar o risco de ralear o sangue. Então, é um risco interessante que a pessoa ela não pode deixar de falar e ela tem que ter esse cuidado. O ginkgo biloba, gengibre, que a gente está se usando muito, né, de todo mundo tomar no shotzinho de manhã. Então, ele também é arriscado para quem vai fazer uma cirurgia. Então, a gente tem que ter cuidado e ter uma anamnese bem completa, bem detalhada mesmo, né? E não esquecer de comentar nada que esteja consumindo, para que não corra risco. E depois acaba causando alguma coisa e quando vê, foi o pobre coitado da cápsula de alho ou o gengibre que estava no shot, mas que infelizmente estava consumindo em excesso. E aí isso foi prejudicial e teve uma chance aí de ter um sangramento pós-cirúrgico. Sim. Então é importante, por isso que é legal, né, esse trabalho em equipe de médico com a nutricionista e com o paciente, né? Que tem que estar os três de mãos dadas, né? Sim, as medicações também são muito importantes. Hoje em dia, todo mundo, eu acho que usa o Ozempic no mundo. É uma medicação que tem uma prevalência muito nos pacientes que vêm ao consultório. Se o paciente esquece, essa medicação ela deve ser suspensa 21 dias antes da cirurgia. Então, se ela não for suspensa, é um grande risco de broncoaspiração, é um risco grande para a saúde da paciente mesmo.
Então, as medicações que, tanto as partes nutricionais, de chá, shots, como você falou que é, as pessoas andam usando muito, como medicações, que elas acham que são medicações que são, que não tem problema nenhum, mas realmente é importantíssimo a gente, o paciente informar todas as medicações que ela usa para a gente poder fazer um pré-operatório melhor. Tem uma perguntinha aqui da Sabrina perguntando para você se, caso quando tiramos uma cicatriz hipertrófica, corre o risco de voltar de novo? A cicatriz hipertrófica, Sabrina, ela é uma formação, tá? Que não é o queloide, ela é diferente. E é importantíssimo, tem medicações que precisam ser tiradas antes da gente fazer esse retorno, e se a gente só tirar a cicatriz hipertrófica e fizer a sutura de novo, uma nova cicatriz, corre o risco sim. A gente precisa, aqui no consultório, aplicar determinadas medicações, corticoides, para a gente melhorar o estado ali inflamatório da cicatriz e refazer a cicatriz com uma melhor chance de não ter problema nenhum. Ô, Matheus, eu vejo muito relato de intestino preso, que isso é de qualquer cirurgia, né? Porque por conta da anestesia. Na sua prática, você vê essa relação do intestino ficar mais preso? Sim, hoje em dia a gente brinca aqui que é foco no intestino. O intestino da paciente é uma das partes que a gente tem que cuidar melhor antes da cirurgia. Hoje em dia, quando as pacientes vêm aqui no consultório, na anamnese, tem uma pergunta, como é seu hábito intestinal? É uma pergunta que, para a cirurgia plástica em si, não tem diferença nenhuma. Mas para esse ponto que a gente quer, que a gente está trabalhando hoje em dia, de operar paciente na melhor parte metabólica possível, é uma pergunta importantíssima, tanto quanto o sono também é. Então, a gente sempre tem essa pergunta, tá? O intestino preso, a gente tem trabalhado no pré-operatório, com a Carol, e no pós-operatório também. Essas dietas de pós-operatório são importantíssimas, tá? Para a paciente melhorar o intestino dela. Tanto antes, para que ela consiga absorver as medicações, de repente uma reposição de vitaminas que a gente está fazendo, quanto no pós-operatório, para ela poder fazer, não ficar com o intestino preso e ficar com conforto, porque o intestino preso realmente é muito desconfortável. Eu brinco e falo que antes de você ser o que come, você é o que você absorve. E se você não tem o intestino íntegro, né, é sinal de que você não está absorvendo nenhum nutriente. E se você não tem nenhum nutriente que você esteja absorvendo, você também não tem os neurotransmissores que são responsáveis pela ansiedade e principalmente da formação de colágeno. Então, se você opera já com o intestino mal funcionante, você não vai ter uma recuperação boa, porque você não vai ter a formação de colágeno. E assim vai poder abrir a cicatriz, né? E você vai ter uma falta aí de sucesso da sua cirurgia. E é um investimento muito alto, né, Matheus? Então, por isso que a gente precisa pensar no princípio, no meio e no fim. Né? Não é simplesmente de ir marcar a cirurgia, fazer e pronto. Tem um processo longo, né? Tem o pré, tem o durante e tem o depois também. Que eu vejo que as pessoas fazem a dieta, emagrecem, depois fazem a abdominoplastia, ficam com a barriga sarada, né? E aí depois voltam a comer como antes. Então, você desinflama porque você emagrece, você faz a cirurgia, mas depois você volta com aquela inflamação. E a gente tem que sempre teclar no mesmo botão, né? Que você vem, a inflamação, ela é tratada de dentro para fora. Não somente com a estética, né? Não somente com a cirurgia. E ela é fundamental aí para o nosso sucesso na cirurgia e para o pós-operatório, formação de colágeno, impedindo também que você tenha risco, né, de trombofilia ou de outras alterações, principalmente da resistência à insulina, né, Matheus? Se você puder falar um pouquinho também dessa resistência à insulina que vem aumentando cada vez mais com esse estilo de vida louco, né, que as pessoas estão, e dos riscos, né, de que ela pode estar causando aí para esses pacientes que operam e que muitas vezes acabam não vendo, né, que são resistentes a ela. Sim, claro. Primeiro, quando o paciente vem aqui, ela fala, olha, eu quero operar, mas eu não gosto de fazer atividade física. Eu falo, olha, você não vai ter um resultado satisfatório.
A paciente, quando vem aqui, ela precisa mudar o estilo de vida dela, ela fazer uma cirurgia e realmente aproveitar essa cirurgia mudando o estilo de vida. E quando a paciente vem aqui, a gente sempre faz uma bioimpedância para ela, mostrando os níveis de gordura visceral, os níveis de gordura, musculatura, e é importantíssimo a paciente ter abraçar a cirurgia como um todo, saber que ela fez a cirurgia e que depois de fazer a cirurgia, ela precisa, é necessário e é importante que ela mude o estilo de vida. Quando a gente faz essa bioimpedância que eu acabei de falar, tem na bioimpedância o nível de gordura visceral. E isso é um marcador muito grande para resistência insulínica. O paciente que tem resistência insulínica, ele é como se fosse um pré-diabético, tá? E vai ter todos os problemas de glicação. Tá? A glicação quando a glicose se liga a qualquer outra substância. A melhor forma da gente ver isso hoje em dia é hemoglobina glicada, que é um exame muito tranquilo, muito fácil de ser feito. Todo paciente faz quando tem diabetes, para ver se tem diabetes. Tá? E hoje em dia a gente tem um padrão muito restrito. O paciente que tem hemoglobina glicada acima de 5,6, ele precisa de fazer um tratamento, precisa de tomar as medicações, melhorar o estilo de vida dele, para ele vencer essa resistência insulínica e operar muito melhor. Tá? A resistência insulínica, tanto quanto a insulina alta, ela é muito ruim para a recuperação do paciente. E quando que a pessoa ela não deve operar também? Tem alguma outras causas que seria algum risco dela estar fazendo a cirurgia plástica, Hoje Matheus? em dia, Carol, quando o paciente liga aqui no consultório para marcar uma cirurgia, tem umas 5 perguntinhas que a secretária faz, que são fundamentais, tá? Primeiro, é o peso e a altura do paciente para a gente ver o IMC. A gente hoje em dia tem IMC, na linha de IMC de 28, 29, tá? Não adianta o paciente vir aqui com 32 para tentar fazer uma cirurgia, para pedir para ele emagrecer 20 quilos. Geralmente, quando o paciente vem, a gente encaminha para você, para a Natália, que é minha esposa, que é endocrinologista, para poder fazer esse paciente emagrecer e chegar no peso correto. Tabagismo é uma pergunta também. Tabagismo, quando o paciente é tabagista, ele nem vem aqui, tá? Não vai, porque tabagismo, hoje em dia, para cirurgia plástica, não são duas coisas que não se casam. A gente está fazendo retalhos cada vez maiores, as lipoaspirações estão cada vez mais agressivas em si, usando mais tecnologias para ter resultados melhores, e o cigarro com a parte de oxigenação dos tecidos ali de irrigação são inimigos mortais. Então, não tem. Então, a gente tem a questão do peso, principalmente, e a questão do cigarro. Tá? São duas questões que eu, hoje em dia, não faço cirurgia com pacientes acima de MC28 e fumantes. A gente tem ali também, junto com a bioimpedância, o nível de gordura, gordura corporal, tá? Gordura corporal total, que é a porcentagem de gordura corporal, porque o paciente pode ter um IMC. IMC, para quem não sabe, que está aqui, IMC é o índice de massa corporal. É o peso dividido pela altura ao quadrado, que fala quanto o nosso corpo tem de massa. Então, a pessoa pode ser um fisiculturista, ter a mesma altura, 1,60, por exemplo, ser um fisiculturista e ter uma massa muscular muito grande e uma massa magra muito pequena, ela vai ter o mesmo IMC da pessoa que tem 1,60, tem uma massa muscular pequeniníssima, é um sarcopênico e é muito gordo. Então, hoje em dia, para suprir essa deficiência do IMC, a gente tem a gordura corporal, porcentagem de gordura corporal, que aí geralmente eu bato ali em 35 para o paciente poder operar, mama, um pouquinho mais se for o contorno corporal. Essas são, hoje em dia, as pacientes que eu opero que estão dentro desses padrões. E tem uma idade mínima ou uma idade máxima que
não tenha risco de cirurgia? A idade mínima que a gente usa para cirurgia, tá? Tirando a cirurgia, claro, se o paciente teve um acidente, a cirurgia estética, são 8 anos para a orelha abano. É a parte que a gente faz mais cirurgia estética hoje em dia, é de menor idade. Para o paciente operar a mão, a gente pede 5 anos depois da primeira menstruação. Mas aí, claro que vai ter. O paciente pode ser muito jovem ainda, e isso a gente está falando para uma mama redutora, para uma paciente jovem que tem uma gigantomastia, que prejudica muito ela. Então, a gente consegue fazer essa cirurgia com autorização dos pais, claro que eles vão trazê-la, e com uma conversa muito franca com a paciente, porque a gente precisa mostrar para ela como que vai ficar a cicatriz, como pode ficar uma cicatriz ruim, tá? Se ela, com a idade dela, com a maturidade que ela tem, vai conseguir entender e compreender aquela cicatriz nela. Porque se a paciente olha e acha que a cicatriz ficou horrível, a gente tem relatos de pacientes que ficaram não com uma cicatriz tão ruim, mas que ficaram com uma cicatriz de uma boa qualidade, mas aquela cicatriz nela, ela não compreendeu e acabou acontecendo pior para o paciente. Então, é muito importante, principalmente essas pacientes jovens, terem essa conversa franca com o cirurgião plástico. Do outro ponto, os pacientes idosos, hoje em dia, os pacientes estão cada vez mais saudáveis, estão cuidando muito da saúde, e com essa saúde, elas querem ter cada vez mais parecerem mais bonitas, uma preocupação com a estética. Então, se a paciente tiver com os exames bons, com todo o resto que a gente olha, risco cirúrgico tiver bom, o paciente pode operar hoje em dia com a idade mais avançada. A gente tem até feito bastante. Paciente mais idosinha que vai se casar, que aconteceu há pouco tempo, que queria fazer a mama. Então, os pacientes hoje em dia de mais idade estão vivendo a vida feliz. Bem. Essa felicidade elas querem para o corpo delas também. Então, isso tem acontecido bastante. Né? Melhora muito, né, a autoestima, principalmente das idosas, as pessoas que têm essa dificuldade do envelhecimento, né, Matheus? A gente pega muito, né, esse tipo de pessoas, né, que tem um pouco da dificuldade do pós-40 mesmo, né, que já começa a dar alguns sinais, com a queda dos hormônios que vão aparecendo as ruguinhas, que vão caindo, o colágeno ele diminui mesmo e tende a cair, né? Então, acho que é muito válido, né? Nós todas, mulheres principalmente, estarmos com esse autoestima alto. A gente Faz brinca, bem, né? a gente brinca, não é uma brincadeira, é uma verdade que metabolicamente a gente é idoso a partir de 40 anos, né? Porque vai tudo caindo e aí são outros tratamentos, outras coisas que a gente consegue repor, mas a partir de 40 anos, nível de colágeno, tudo muda bastante. Nós pilotos, acho que em 1913, não estou me lembrando o ano ao certo, as pessoas de 40 eram chamadas como senhorinhas. E Tem algumas entrevistas, né, assim, jornais, né, aquela senhorinha de 40 anos, e como mudou, né, nesses últimos 10 anos, como deu um up, né, as mulheres de 40 hoje são muito melhor do que quando tinham 30, eu vejo aquela sim, melhor eu de tudo. acho que esse tempo, essa exposição às redes sociais também aumentou muito e as pessoas querem se cuidar, então elas estão praticando mais atividade física, fazendo dieta, tentando melhorar, e aí acaba que hoje em dia as pessoas de 40 estão melhores que na idade delas, quando elas tinham 30. Isso é uma realidade. Doutor Matheus, vamos falar um pouquinho sobre o lipedema. Não, é um público um pouco mais restrito, mas a gente tem estudado tanto sobre esse assunto, eu acho que é importante, porque agora vem aumentando, né, esse diagnóstico com as pessoas que antes não tinham, e fala um pouquinho aqui, até se alguém aqui tiver, e conhecer alguém que esteja com esse diagnóstico que chama lipedema, para vocês passarem a setinha aqui e marcarem as pessoas para que elas não percam essas informações. Ou para as pessoas também que querem fazer uma cirurgia plástica, né? Ou de face, ou nariz, mama, abdominoplastia. É bom, né, que vocês vão passando aqui para elas e que elas não percam
essas informações tão interessantes que o Matheus está falando para a gente. Perfeito. Vamos lá. Lipedema hoje em dia, para quem não sabe, é um acúmulo de gordura, tá? Patológico na região dos membros inferiores. Ele tem vários graus, tá? De vez em quando chega uma paciente aqui para gente para operar lipedema. Só que lipedema não é um tratamento somente cirúrgico. O lipedema, hoje em dia, ele é multifatorial, tá? Ele tem vários fatores, fatores hormonais importantíssimos, fatores nutricionais, uma gama de fatores, tá? E ele é tratado por várias especialidades, tá? E entre deles estão a cirurgia plástica, que é a última que vai agir, tá? Antes, endocrinologia, nutrição, cirurgia vascular, entre outras, tá? Dermatologia. Então, é multifatorial. Ele tem um componente hormonal importantíssimo e um componente nutricional importantíssimo. Para operar o lipedema, a paciente precisa ter passado por todo o tratamento antes e não ter tido uma melhora. Aí, a cirurgia é baseada na lipoaspiração, tá? Uma lipoaspiração dolorosa, é uma lipoaspiração até diferente, que a gente tem que deixar o furinho que a gente faz ali aberto e fica vazando ali bastante para as pacientes ali depois da cirurgia. Mas tem pacientes que têm lipedema grau 1, 2, que ela não precisa operar. Ela faz o tratamento inteiro e depois, com o acompanhamento do tratamento, ela melhora, ela tem uma melhora muito grande e, de repente, não é necessária cirurgia. Mas é uma doença que a gente fala que ela é muito, muito chata, muito difícil, porque a paciente faz o tratamento dela inteiro e toma uma Coca-Cola e volta a lipedema, tá? É um tratamento para a vida, um tratamento contínuo, um tratamento que pacientes têm problemas com café, problema com açúcar, problema com adoçante, vários problemas, e tudo isso influencia no lipedema. Além da parte hormonal, são pacientes que têm que ter um controle para a vida inteira e são alimentos restritos, tá? Esses alimentos que a gente fala que são inflamatórios, que são alimentos que contêm muitos conservantes, tudo isso piora muito o lipedema. A paciente tem que ter uma mudança de vida grande e aí sim ela vai conseguir fazer o acompanhamento desse lipedema e a melhora desse lipedema. Mas se voltar, se pisar na jaca, se acontecer qualquer coisa disso, o lipedema tende a regredir e voltar. O lipedema é uma doença inflamatória, né, Matheus? Então, assim, no dia de hoje é mais complicado a pessoa que já vem no hábito, né, que já é mais inflamada e de repente mudar radicalmente aí para uma dieta totalmente anti-inflamatória. E é muito dolorosa, né? Ela sente dor, vem junto, né, a maioria com uma resistência à insulina bem importante. Sim. E esse tipo de pessoa que tem lipedema tem um risco maior para fazer cirurgia plástica? Não tem. Não, tá? Em outras partes do corpo, não, porque o lipedema geralmente é restrito às pernas, tá? Mas fazendo o tratamento, fazendo o acompanhamento, é um paciente que vai bem fazendo qualquer tipo de cirurgia, só que a cirurgia do lipedema em si, tá? Aquela parte ali que tem uma gordura diferente, as fibras colágenas são diferentes, tudo ali é muito diferente do resto do corpo. Então a gente precisa ter esse controle grande. O paciente não pode tomar leite, comer glúten, são várias coisas que vão prejudicar essa paciente. Então, assim, ela tem que mudar completamente o estilo de vida dela para ela ter uma melhora desse lipedema. E para face, tem alguma cirurgia de face? Tem algo específico? Não, que eu saiba em si, não, tá? É uma coisa que a gente tem que ver mais, tá? Mas, assim, na minha, na minha, na minha clínica, no meu consultório aqui, a gente sempre pede os exames e vê ali de acordo com os exames que o paciente estão. E a pessoa vai no seu consultório para operar, tem um tempo mínimo que você possa, estando tudo bem, já pode ir direto para a cirurgia, né? Sim.
A gente vai pedir os exames, tá? Paciente jovem, geralmente, que a gente vê a bioimpedância, que ajuda muito a respeito se o paciente vai estar com os exames bem ou não. E se precisar, poucos ajustes ali, e a gente já consegue operar bem rápido, tá? Hoje em dia, eu opto, tá? A minha filosofia de operar um paciente só por dia, por respeito ao paciente. O paciente vai chegar em jejum, ela vai ter ali toda a ansiedade dela, tá? Eu não acho que o paciente que está ansioso operar 3 pacientes por dia, sendo que a terceira paciente vai ficar ali esperando, eu não acho isso de forma nenhuma correto. Então, opera uma paciente por dia só e dá para a gente acompanhar essa paciente bastante de perto, tanto no pós-operatório, com o total dedicação ao paciente mesmo, que a gente consegue fazer esse acompanhamento dela. Então, assim, se a paciente chegar tudo bem, está tendo vaga, rapidinho a gente consegue encaixar. Ótimo. Ô, Matheus, vou falar um pouquinho também sobre a alimentação, que muitas pessoas perguntam qual tipo de dieta, né, que deve fazer no pré e no pós-operatório. Eu sempre falo que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Mas quando é algo mais específico, né, igual a pessoa fazer uma cirurgia, eu gosto de fazer um ciclo, né, e de fazer um rodízio de estratégias nutricionais. E gosto muito da dieta cetogênica, que vejo muita relação com o sucesso da cirurgia, né? Paciente entrando em cetose e a cicatrização fica perfeita, né? A gente não tem risco de sangramento e o paciente dá uma boa desinflamada em torno de 3 meses antes. E vejo que isso é uma das maiores dificuldades das pessoas, de saber qual tipo de dieta, qual caminho seguir. Mas eu não gosto de ter um padrão, né? Você vai fazer uma cirurgia e você tem que fazer a dieta cetogênica, porque ela vem associada também ao jejum intermitente, que ali também a gente consegue ter um resultado bem bacana de perda mesmo de gordura, principalmente perda abdominal, diminuição de resistência à insulina, uma perda de peso bem interessante, um aumento de massa magra quando associado à atividade física, eu vejo um resultado interessante. Mas, em contrapartida, eu gosto muito da dieta mediterrânea, porque a gente usa, então eu acabo associando um pouquinho da dieta cetogênica meio mediterrânea, usando aquelas gorduras boas, né? Mais azeite, mais abacate, essas gorduras de melhor, de melhor consumo. E vejo muito resultado. Acho muito bom fazer esse ciclo de estratégia e não simplesmente se preocupar só com a caloria, né? De diminuir os alimentos calóricos e ter uma perda de peso. Porque a gente tem que se preocupar também com esse processo de desinflamação, que é igual eu falei no início aqui, né, da live, a gente tem que desinflamar de dentro para fora. Não adianta a gente fazer uma abdominoplastia, mas continuar com aquela inflamação dentro, que você vai fazer, vai tampar, mas daqui a um ano vai voltar como era antes, né? Exatamente, Carol. Você falou, assim, a parte que eu gosto muito, que a gente tem conversado, sabe? Que a Uhum. gente diz para os pacientes, pelo menos 15 dias antes, o uso da dieta cetogênica, associado ao jejum intermitente, associado à atividade física diária. Isso melhora muito o paciente no intraoperatório e no pós-operatório. Isso é fundamental. Claro que acompanhar antes, quando o paciente já vem aqui, a gente já costuma encaminhar ele para nutricionista para já orientar o que tem que ser feito, tá? Para a cirurgia a longo prazo, que o paciente vai acompanhar às vezes, e isso é fundamental para uma melhor paciente na melhor forma possível nutricional dela, para a gente conseguir a melhor cirurgia possível. Para fazer a melhor cirurgia possível, a gente tem que ter o melhor paciente possível. E como eu sempre falo, eu opero, eu posso usar as melhores técnicas, os melhores fios, mas quem vai cicatrizar a paciente? Se ela estiver mal nutricionalmente, se ela não estiver bem, se estiver muito acima do peso, é uma cirurgia que não vai ter o melhor resultado possível. Não vai. E não é a culpa da cirurgia, né? É a culpa do estilo de vida que ela vai optar para a vida dela. E é importantíssimo, né, esse pré, durante e o pós, para cicatrização, para não aumentar a inflamação mesmo. Porque as Sim. pessoas precisam
abrir mais, né? Sair um pouquinho da caixinha e pensar que a inflamação ela tá aí, porque a gente vem carregando um estilo de vida de anos muito ruim, né? De alimentos rápidos, de alto consumo de álcool, de falta de atividade física, de estresse, de sono de má qualidade. Então, isso vem aumentando cada vez mais a inflamação. E quando a gente fala de tratar a inflamação, não é só a parte nutricional, é melhorar a qualidade do sono, é melhorar o estresse, é melhorar tudo de dentro para fora, né, Matheus? Não adianta a gente comer bem e ter um sono inadequado. Não adianta comer bem e ter um intestino que fica mal funcionante a cada 4 dias. Então você não está absorvendo bem os nutrientes, não tem os neurotransmissores que vão ajudar no controle da ansiedade. Isso tudo coopera aí para uma boa cirurgia, né? Sim, hoje a paciente eu acho que tem um pouco de resistência ainda, tá? Em fazer acompanhamento funcional, para quê? É Para fazer mágica, né? isso, pra ter só uma É cirurgia, deitar mas eu acho que a e nossa acordar. Eu acho que a nossa conversa hoje em dia, todos os dias com a paciente aqui, tem mostrado isso para ela, assim, a importância desse acompanhamento nutricional, a importância dela ter uma cirurgia melhor, a importância disso para o pós-operatório dela, que ela vai ter nisso uma recuperação muito melhor. Tá? Então, assim, eu acho que tinha, assim, no começo, quando eu comecei a falar disso, tinha uma resistência muito maior. Hoje em dia, a gente está fazendo stories, está divulgando isso nas redes sociais e tem melhorado, assim, a adesão dos pacientes em relação ao acompanhamento nutricional. Não só, de novo, para o emagrecimento, que a gente não manda para o nutricionista só para emagrecer, tá? Isso era antigamente, isso era uma questão que hoje em dia é bastante ultrapassada. Hoje em dia, o nutricionista tem que estar ao nosso lado para a gente poder fazer esse acompanhamento com o paciente em conjunto com ela para a gente estar alinhado nisso para a melhor recuperação do paciente. E não adianta só a dieta, né? Para você desinflamar, é necessário fazer a musculação, principalmente, né, Matheus? É ali que você vai ter o processo de desinflamar, hormonalmente falando. Principalmente depois de 40. Eu falo que o melhor remédio, e obrigatoriamente, você tem que sair do consultório e já começar a musculação. Para você desinflamar Sim, hoje em e dia a a gente produção e tem impedir a liberado a queda paciente para daqueles atividade, hormônios. né? Hoje em dia a gente tem liberado a paciente para atividades físicas mais próximas, tá? Com menor tempo de paralisação da paciente. E a gente sempre instrui de atividade física. A atividade física é importantíssimo para a paciente aumentar a massa muscular dela, para ter uma melhor recuperação anestesia, para ter uma melhor recuperação para a cirurgia também. Hoje em dia, massa muscular, quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, importantíssimo, na abdominoplastia, importantíssimo, a paciente tem que fazer atividade física. Hoje em dia, a gente tem visto muito paciente chegar aqui sarcopênico, que é com nível de musculatura muito baixo. Eu sempre falo com o paciente, olha, você precisa malhar para fazer cirurgia, sim, mas você precisa malhar para a sua vida, para você conseguir levantar de um vaso sozinho daqui a 20 anos, quando você estiver mais idosa. E isso é fundamental para a vida da paciente, não só para fazer uma cirurgia. Aqui a gente faz o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, mas assim, sendo médico, né, antes de ser cirurgião plástico, a É. gente é médico, a gente tem que orientar a paciente para o melhor estilo de vida dela e para ela ter uma melhor qualidade de vida mesmo, a longo prazo, fazendo a cirurgia ou não. E eu vejo que como as pessoas consumem baixa proteína e como a proteína é fundamental aí para não só para a cicatrização, mas para evitar a sarcopenia, né? Principalmente depois de 40. As pessoas acham que consomem, mas uma baixa aporte muito grande de proteína. Sim, as pacientes hoje em dia, elas são muito, algumas pacientes são muito resistentes à atividade física e outras, fazendo atividade física, não consomem a proteína suficiente. Então, de novo, o acompanhamento nutricional é importantíssimo para isso, para a vida da paciente também. A Deise entrou aqui, paciente querida, boa noite. E formação de colágeno sem proteína ou baixa proteína não tem formação de colágeno, não tem sucesso de pós-cirurgia, né? Assim, a paciente, tem pacientes que a gente
chega aqui com a qualidade da pele muito boa, mas mesmo assim precisa de um aporte de proteína pós-operatório. As pacientes com qualidade de pele ruim precisam mais ainda. Então, assim, é fundamental esse aporte de proteínas e esse acompanhamento pré-operatório também é muito importante. Eu vejo a relação do intestino também, não só alimentar, como aumentar o consumo de água, melhorar a quantidade de consumo de fibras, também é importante alguns suplementos algumas vezes, como a glutamina, que ajuda ali também, né, a melhorar aquela função do intestino. Atividade física entra de novo, porque ajuda a aumentar a peristalse. Então, assim, eu acho que é um conjunto de tudo, né? É o sono, é a atividade física, é a mente, porque se você não tiver uma mente boa também, você acaba não operando bem, né, Matheus? A ansiedade, ela pode atrapalhar, né? Você tem algum relato, alguma coisa em relação à ansiedade, com cirurgia? Teve pacientes que quando eu estava na residência, que a paciente dormia no hospital, né, que aumentava mais ainda a ansiedade dela. Hoje em dia, aqui, a paciente chega no centro cirúrgico, no hospital, já pela manhã, eu acho que ela dorme em casa, fica mais tranquilo. Mas, geralmente, tem pacientes que chegavam muito ansiosos, que ela não tinha condição de operar de tão ansiosa que ela estava. Então, isso, assim, é uma questão que a gente sempre conversa com o paciente. E essa ansiedade, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, pelo resultado, que isso a gente conversa muito com o paciente. A gente fala que o pós-operatório de uma cirurgia plástica é igual uma gravidez. Você demora 9 meses para ter o seu filho, a cirurgia plástica também. O resultado dela vai sair com 6, 9 meses. Não adianta a gente chegar a paciente aqui com 3 meses, falar que está inchada e realmente vai estar, não tem como. A paciente está completamente recuperada pouco tempo de cirurgia. Então, são questões assim, que a gente sempre conversa com o paciente também. A Josiane deu boa noite aí. Boa noite, Josiane. Se alguém tiver alguma perguntinha também para fazer, podem ficar à vontade. Ô, Matheus, aí a última pergunta aqui, para a gente não estender tanto, que já vai fazer 1 hora que estamos aqui. Passou rápido, né? Parece, né? Fala dessa cirurgia rápida. Eu vi você falando uma caixinha de perguntas sobre ela, não conhecia sobre essa cirurgia rápida. É uma nova técnica? É uma prótese, na verdade, não é uma nova técnica, tá? É uma técnica que tem já muitos anos, só que, como tudo que é novo, todo mundo abandonou e esqueceu. E o inventor dessa técnica ficou tido como doido. Então, assim, é muito engraçado quando ele veio ao Brasil apresentar a técnica, os outros cirurgiões, os comentários que eles tinham sobre ele. Mas hoje em dia, isso foi sendo mais estudado e aprimorado, e a técnica dele central continuou, mas foram aprimorando, e a cirurgia plástica da mama, hoje de prótese de reparação 24 horas, é uma realidade que contribui muito para os pacientes, principalmente essas pacientes que não têm como parar a vida para fazer uma cirurgia. Tem pacientes que precisam voltar ao trabalho muito rápido. E hoje em dia, tá, com as técnicas melhorando, é uma cirurgia que a gente faz com tudo que há de melhor na cirurgia, tá, tanto em boas práticas quanto em material, e a gente consegue, nesse ponto, fazer essa recuperação da paciente em 24 horas. É uma cirurgia que depende muito da paciente, que você necessita que a paciente contribua com a cirurgia, que a paciente faça os alongamentos. É uma cirurgia que é fundamental a participação da paciente. Se a paciente ficar só deitada, lá parada, não vai dar certo, tá? Então, a paciente precisa fazer os alongamentos, ela precisa voltar à vida dela normal, que é uma cirurgia que tem tido muito sucesso, é uma cirurgia que os pacientes hoje em dia é a preferida de quem vai colocar somente prótese. Aí pode fazer atividade física com quanto tempo? Se fizer a mama, por exemplo. A gente libera atividade de membro inferior, abdômen, e esse exercício do braço, tá? Não levando a abdução, com 15 dias. 15 dias a paciente já pode entrar, começar a fazer uma caminhada.
é uma cirurgia que a gente libera o paciente bastante. E beach Bastante. tênis. Como é que é? E beach tênis. Beach tênis aí é complicado, que o paciente vai levantar o braço, vocês estão viciando, tudo viciado. Tênis é você, a Pode nada, tudo. deixar fazer cirurgia, porque vai deixar de jogar beach tênis. Mas pode voltar à academia e beach tênis geralmente com um mês assim, já pode voltar. Assim. É. Claro, com cuidado. Né? Você já tem que tomar cuidado da bolinha não bater ali na mama, nem a raquete. Ontem eu levei uma bolada no olho que eu achei que o olho tivesse caído. É perigoso mesmo. Não pode A Josiane Barros está perguntando aqui estar se perguntando aí. você... Pô, pergunta com quanto tempo beach tênis, um mês, isso sim, tá? A Nath gostou, né? A Josiane está perguntando de onde você é e ela perguntou também se coloca prótese quanto tempo de repouso. Eu sou daqui de Muriaé mesmo, tá? Eu sou nascido aqui, eu atendo aqui em Muriaé. Retornei em 2017, depois de fazer formação. E a prótese, hoje, quanto tempo de recuperação? Se for só prótese, tá? Essa cirurgia de recuperação em 24 horas não vale para aquela. Se você tem que fazer mastopexia, se você tem que fazer uma cicatriz na mama, tirando a cicatriz do sulco, ela não é elegível para isso. Então, hoje em dia, a próxima 24 horas, tem uma recuperação realmente em 24 horas. Em 24 horas, você pode voltar a dirigir, por exemplo, voltar às suas atividades cotidianas, voltar a trabalhar com 3 dias. Então, eu acho que é essa recuperação mesmo. A Nath falou que sua voz está mudando aqui em alguns momentos. Para mim está normal. Não sei o que está acontecendo. Matheus, tem mais alguma coisa que você acha válido a gente falar, que a gente deixou de falar? Se alguém tiver também alguma dúvida e quiser perguntar. Não, a gente só se alguém tiver a paciente de Dona Eusébia, você entra aqui no meu Instagram, tá? Que lá vai ter como que você faz para marcar a consulta e você entra em contato com a secretária que ela vai te explicar melhor, tá? Eu queria que a Carol, para quem veio do meu Instagram também agora, no momento que a gente já vai se despedir, se apresentasse, falasse onde atende, tudo certinho para as pessoas que vieram do meu Instagram poderem te conhecer e poderem acompanhar você também. Matheus, primeiro quero te agradecer pela live. Foi ótimo, tenho certeza que esclareceu para muitas pessoas, né? Eu vi que não só mulheres, como tinham homens aqui também, que hoje também vem aumentando, né? Cada vez mais aí essa cirurgia de estética masculina, e isso é muito legal. Eu atendo em Muriaé, atendo aqui no centro, né? O telefone é 3722 7099 e faço atendimento online também. E Então, meu Instagram tá aqui, né? @NutriCarolValieri. isso. Fala seu telefone aqui também, né? Nosso Instagram. O telefone aqui do consultório é 3728-1322, tá? Para entrar em contato. Pode só ligar. E tem no Instagram ali, tem toda a parte dali como entrar em contato, tem o WhatsApp, tem tudo certinho, tá? A Cecília falou que atende com excelência. Bom, Matheus, obrigada. Obrigada a cada um que esteve aqui conosco. E vou deixar gravada aqui a nossa live para quem não teve tempo de assistir agora, que possa assistir quando puder, ou se quiser enviar para pessoas que conheçam, né, que vão fazer alguma cirurgia, ou tem vontade, curiosidade de saber mais sobre o assunto, que aí fica fácil, fica exposto aqui no meu feed, e aí eu vou tentar compartilhar com você também, que aí fica na sua página também. Perfeito. Gente, Tá muito bom? obrigado. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado para quem ficou aí esse tempo. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigada, Matheus. Obrigada, gente. Boa noite.